Olá pessoal, aqui é o Anderson Hernandes da Tactus Contabilidade e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre problemas relacionados com a movimentação e até mesmo bloqueios que têm ocorrido em contas correntes de afiliados, produtores, quer seja utilizando a plataforma de Hotmart, utilizando a plataforma do Eduz, os cuidados que você precisa ter para que você não venha ter problemas, tá bom? Uma coisa que você precisa saber é que assim, a sua movimentação bancária, elas têm que estar de acordo com a sua movimentação fiscal. Então você não pode, por exemplo, ter uma entrada de valores correspondente a 100 mil reais, se a sua emissão de nota fiscal foi 10 mil reais, exceto se a sua atividade justifique isso, tá bom? Então, por exemplo, quem trabalha com atividade de intermediação de negócios, no sentido de que transita um dinheiro pela conta corrente que não é dele e é justificado contabilmente, é uma coisa. Agora, quem trabalha com atividade de recebimento de comissões através de plataforma de afiliados, como é o caso dos afiliados em si, e também aqueles que vendem produtos digitais através dessas mesmas plataformas, esse valor que transita dentro da conta corrente são valores referentes à sua atividade prestada, quer como venda, quer como comissionamento. Então é importante que você saiba que você precisa ter um amparo fiscal sobre esses valores que transitaram na sua conta corrente. Agora, o que tem acontecido alguns problemas em relação a isso? Por exemplo, a pessoa acaba de abrir uma conta corrente com uma utilização de um MEI, por exemplo. Então ela abriu aqui um PJ MEI e ela pega no primeiro mês, ela já começa a receber valores de 30 mil reais por mês. Olha, se ela abriu no MEI, primeira coisa, ela teve que levar a documentação do MEI, já é sabido que o MEI pode faturar no máximo até 60 mil, então isso consequentemente seria equivalente a 5 mil por mês, e você vai movimentar 30 mil por mês, você corre um sério risco de ter problemas em relação a essa movimentação, quer pela própria análise da Receita Federal, porque o banco entrega documentação anual que trata das movimentações ocorridas de todos os clientes, tá? Isso é automático. As movimentações que giram na conta corrente, elas são controladas através de um sistema próprio do banco, que depois essa informação é prestada para a Receita Federal. Anteriormente, a Receita Federal tinha um monitoramento pelo próprio CPF ou CNPJ de cada correntista através do imposto que era pago do cheque, né, que era a CPMF. Hoje, esse controle continua existindo, só que através de um sistema que ocorre independentemente do cliente saber que isso é informado para a Receita Federal. Existe uma outra questão que as altas movimentações, elas podem cair numa situação de atividade suspeita. Então imagine, por exemplo, você, de um dia para o outro, você recebe 100 mil reais na sua conta. Aí o que acontece? Você entra numa atividade suspeita dentro do banco. Consequentemente, você vai ter que dar explicações da origem desse dinheiro. Porque para o banco, ele não sabe avaliar se esse dinheiro veio de origem lícita ou ilícita. Então ele vai te pedir explicações, inclusive pode bloquear a sua conta, até cancelar a sua conta por conta disso, e já teve casos de produtores que tiveram contas canceladas porque tiveram lá um boom de faturamento e esse faturamento acabou entrando numa situação de atividade suspeita, tá bom? Então você precisa tomar cuidado com relação a isso. E como é que você vai justificar tudo isso? Se você tem uma documentação contábil, uma documentação fiscal que comprove a origem desses valores, você tem justificativa para tudo isso. Agora, o que você pode fazer, por exemplo, se você estiver numa situação de pessoa física e você migrou, você estava, por exemplo, ali com valores retidos lá, tanto no Hotmart como no Eduz, por exemplo, porque ainda não tinha sido migrado para uma PJ. Aí você migrou para uma PJ. Ao invés de você fazer o saque de uma vez, faz esse saque parcelado, porque inclusive isso vai dar um benefício sobre o ponto de vista de imposto, do cálculo do seu imposto, que vai ser um assunto que eu vou explicar num outro vídeo específico que trata do Simples Nacional, do cálculo do Simples Nacional. Então isso vai evitar que você tenha uma situação de atividade suspeita na sua conta, por exemplo, e você tenha que dar essas explicações. A pessoa física também tem que ficar bem claro, entrar um valor muito alto na sua conta, você tem que dar uma justificativa do que é esse valor também. A mesma coisa se aplica ao MEI, porque pela razão que eu já expliquei no começo, onde o MEI ele tem uma restrição de faturamento que ele pode ter na empresa. Então é injustificável, por exemplo, que uma pessoa física receba 50 mil por mês, sobre o ponto de vista de recebimento, porque isso tornaria o valor do imposto muito alto, né? Então normalmente essa pessoa preferiria ser uma PJ do que ser uma pessoa física nesse recebimento. Então muito cuidado com a movimentação de valores na sua conta, porque isso pode trazer
problemas sobre o ponto de vista da origem desses valores e também pode alertar a própria Receita Federal se você não tiver a regularidade desses valores com o amparo fiscal, que é a emissão das notas fiscais e, consequentemente, o pagamento dos impostos referentes a essas notas, para que você possa, por exemplo, ter uma tranquilidade fiscal de poder distribuir os lucros inerentes da sua atividade como afiliado ou como produtor, tá bom? Algumas plataformas, especificamente o Eduz, tem feito um bom trabalho no sentido de exigir a emissão da nota fiscal para que possa, por exemplo, liberar os comissionamentos ali do afiliado, por exemplo. Isso é um benefício que vai facilitar não somente o trabalho do afiliado, como também proteger o produtor em relação ao pagamento dessas comissões dos afiliados, tá bom? Com certeza isso vai ajudar você. Então, preste bastante atenção nisso. Se tiver alguma dúvida nessa parte fiscal para afiliados e produtores, a nossa empresa tem um serviço especializado nisso. Estamos à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.